Amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus na aula de número 206, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma palavra introdutória que está escrita na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, que diz: "Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe." Veja que a palavra está revelando que nós temos uma mãe. E quem é a nossa mãe? É a Jerusalém celestial, né? A Jerusalém que é a cidade do grande rei. Não é a Jerusalém física, mas é a Jerusalém espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo. Esta é a nossa mãe. Estamos estudando sobre libertação financeira 1 e trazendo dentro de uma abordagem a soberania de Deus. Aqui estamos continuando nossos estudos e já falamos sobre a condição de que Deus fala, Deus pode, Deus tem, e a aula passada começamos a falar sobre a condição de que Deus quer. Sim, Deus quer nos abençoar. E vimos ali vários textos e agora nós damos continuidade, aqui, do ponto que nós paramos a aula passada. E dentro da condição de que Deus quer nos abençoar, nós queremos trazer também uma passagem que está escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30, que está escrito o seguinte: "Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna." Percebemos aqui que o Senhor Jesus está afirmando. Ele está afirmando aos seus discípulos, Fisicamente, há 2000 anos atrás aproximadamente, ele estava ali com seus discípulos, Pedro havia indagado essa questão junto com os outros discípulos, mas hoje ele continua falando conosco que ninguém há que deixe casa, irmãos, irmãs, família, até campos, até bens materiais, por amor dele, por amor de Jesus e por amor do Evangelho. O que significa isso? Jesus e a obra de Deus. Jesus e estabelecer a obra de Deus, que não receba no presente. A promessa dele é para agora, o cêntuplo, 100 vezes mais. Quando você deixa tudo pela causa de Cristo, você tem da parte dele 100 vezes mais. A nossa irmandade no reino de Deus, a nossa família do reino de Deus, é muito maior do que a nossa família física. É isso que ele está dizendo, que os bens as bênçãos que nos alcançam, os bens em que o Senhor nos abençoa, é muito mais do que aqueles que nós conseguiríamos pelo nosso próprio esforço, pela nossa habilidade ou pela nossa profissão. O Senhor está dizendo, no meio de tudo isso, a luta, a perseguição, mas o Senhor está nos conduzindo em vitória. Provérbios capítulo 30, versículo 7. "Duas coisas te peço, não mais negue antes que eu morra." Aqui, o escritor aos Provérbios, Salomão, estava escrevendo: "Olha, eu te peço duas coisas, não me negue, Senhor, antes que eu morra." Agora eu pergunto o seguinte:
Para que você vai querer um carro, uma viatura cabine dupla, 4x4, lá no céu? Não terá utilidade nenhuma. Então, você deve desejar aqui, agora, né, nesse tempo. Ou você não gostaria de ter um carro como esse? Uma cabine dupla, 4x4 tal, um carro novo, uma viatura nova? Então, antes que eu morra. Ou seja, as bênçãos do Senhor é para agora, para já. Existe uma dimensão futura, também existe uma dimensão eterna, existe, mas também existe a questão temporal para o hoje, para o momento. E não podemos negar esta vontade, esse desejo de Deus em querer nos abençoar. Vimos então alguns aspectos, agora nós queremos falar sobre a condição de que nós temos direito. Sim, vamos mostrar na palavra de Deus que nós temos direito às bênçãos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 a 23 está escrito o seguinte: porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Olha que palavra maravilhosa. Amados, é certo que nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas materiais e temporais. Nós não estamos dizendo isso. Mas estamos dizendo que isso é uma vida de mordomia. Isto é uma vida de soberania. Isto é uma vida de reino. Isso é uma vida de uma posição etérea, em que você toma posse daquilo que você é. Você é herdeiro em todas as coisas. Tudo é nosso. Ainda que o mundo não entenda, ainda que o mundo não considere, ainda que o mundo não compreenda, nós vivemos nessa vida soberanamente. Onde nós colocamos a planta dos nossos pés, nós sabemos que pertence ao nosso Pai. E por herança é nosso. Então, seja Paulo, Apolo, seja Cefas, né? O mundo é nosso. O mundo é de Deus, mas também é meu, porque Ele é meu Pai. E tudo que é do meu Pai é meu. Seja a vida, seja a morte, as coisas presentes, as futuras, tudo é nosso. E nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, nós vivemos em um reino integral, completo, não falta nada. Tudo que existe trabalha ao nosso favor. É isso que Deus está dizendo. Em Romanos capítulo 8, versículo 17 está escrito: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ora, amados, Deus está dizendo isso. Nós não somos filhos? Então, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, ou seja, herdamos tudo que é dele, é nosso. E co-herdeiros com Cristo. O que significa co-herdeiro, né? Essa preposição co de herdeiro. Co-herdeiro significa igualdade, situação de igualdade. Co-herdeiro, ou seja, igual ao herdeiro, que é Cristo. Então, tudo que é do Pai é de Jesus Cristo, e tudo que é de Jesus Cristo também é meu, também é vosso. Se sofremos com Ele, também com Ele somos glorificados, né? Romanos capítulo 8, aí mesmo em Romanos, no capítulo 8, agora versículo 32, diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta, mas é uma pergunta trazendo uma convicção, trazendo uma afirmação, trazendo uma apropriação em que nós devemos andar em soberania. Se Deus não poupou seu próprio filho, entregou Jesus por todos nós, será que Ele não nos dará juntamente com Cristo tudo que existe? Evidentemente que sim. E nós devemos então reconhecer essa soberania, esse privilégio, esse serviço de Deus, essa generosidade, esse amor que excede todo entendimento. Lucas capítulo 15, versículo 31 está escrito: então lhes respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo
tudo que é meu é teu. Olha, o filho pródigo, ainda que se desviou, ainda que foi